E aí, tudo bem? Suriel Portes aqui, seja muito bem-vindo para mais uma aula aqui no meu canal do YouTube. E olha só, uma das coisas que todo iniciante sempre tem que ficar atento na hora de começar do zero no mercado é escolher um bom ativo para a gente poder operar, né? Eu costumo dizer que aqui no Brasil existem vários ativos que você pode escolher, mas existem alguns que são os melhores. Inclusive, nesse próximo dia 11 de outubro, eu vou fazer uma live no meu canal do YouTube e lá eu vou te explicar detalhes de como operar nesses dois ativos que eu vou te contar aqui nessa aula. É legal você entender que quando você está começando é bom você ficar focado em um único ativo, porque esses dois ativos que eu vou te explicar, eles servem como se fossem índices do mercado financeiro. Então você pode ficar um especialista somente nesses dois ativos e trabalhar e operar somente eles. Isso acontece com os traders de elite, por exemplo. Quando você pergunta, por exemplo, a um trader de elite, como que funciona o ativo tal? Se ele é um cara que é focado naquele ativo, ele vai saber exatamente te falar como que são os principais comportamentos, os principais padrões e os principais tipos de movimentações que tem naquele ativo em específico. Isso é bom porque você acaba se familiarizando com esse ativo e você consegue antecipar ainda mais coisas que acontecem com ele. Tem ativos que têm algumas coisas específicas que acontecem com cada um deles, alguns tipos de movimentos, alguns tipos de padrões que se repetem neles e com isso, quando você está focado em ativos específicos, fica mais fácil para você operar. Ao invés de você ter que operar em vários ativos ao mesmo tempo e ficar perdido em um tanto de informações diversas. Então, se focar em um ativo ou dois ativos é muito bom. E aí, no próximo dia 11 de outubro, eu vou dar então uma live te explicando como operar em dois ativos que são os melhores para os iniciantes aqui no Brasil. Sendo o primeiro deles o ativo do mini índice e o segundo deles o ativo do mini dólar. Se você for procurar esses ativos na plataforma, ele vai estar essa sigla aqui, ó, WDO para o dólar e WIN para o índice, tá? Aí, é importante que você entenda duas coisas com relação a esses ativos. Primeiro é o valor que você ganha caso você tenha algum lucro com eles. Antes de falar sobre o valor, é importante que você entenda com quanto que você precisa ter para poder começar a operar nesses ativos. Eu diria que uma média de R$500 para poder começar a operar no mini índice ou R$500 para poder começar a operar no mini dólar já é mais do que o suficiente. Eu tenho vários alunos que começaram com bem menos do que isso. Alunos começaram com R$40 e ganharam bastante dinheiro. Alunos começaram com R$100 e ganharam bastante dinheiro. Mas é importante que você saiba que quanto menos você começa, maior é a responsabilidade e a pressão que você tem para não perder aquele pouquinho. Então é bacana você começar com um pouco mais e ter uma gordurinha aí para você poder queimar no seu começo, que é certo que vai acontecer. Todo iniciante no começo ele encontra alguns problemas, alguns obstáculos e talvez alguns tropeços que fazem com que ele fique desanimado. Mas é importante que você saiba que se você tiver uma gordura aqui para poder queimar, você vai poder se trabalhar com um pouco mais de tranquilidade e facilidade no mercado, tá? Então, R$500 é o mínimo que eu diria para você poder começar no índice ou no dólar. E aí, como é que funciona o teu retorno e o teu lucro com base nesses dois ativos? O mini índice, você tem um retorno de 20 centavos a cada ponto que você ganha. O índice ele sobe e desce mais ou menos uns 5 a 7 mil pontos por dia. Cada ponto equivale a 20 centavos. Então, digamos que você faça um trade e você ganhe 200 pontos. Isso significa que vão ser 200 pontos vezes 20 centavos, que vai te dar um lucro de R$40. Já é ótimo se você está começando com pouco dinheiro. Imagina que tu começou com 500 e aí tu teve um lucro de 40, é quase 10% de lucro em um dia. Do mesmo jeito, o mini dólar também funciona assim, só que o dólar ele é um pouco mais pesado. Por isso que eu recomendo, se você for começar a operar nesses ativos, que você comece primeiro no índice e depois, se você estiver ganhando dinheiro no índice, você faça a migração para o mini dólar. Cada ponto no dólar equivale a R$10 e o dólar movimenta uma média de 200 pontos por dia. Então, digamos que você ganhe, 5 pontos no dólar, você já vai ter ganho R$50, que aí literalmente vai ser 10% em cima do valor que você está começando do zero. E para você ganhar 5 pontos no índice ou no dólar, no caso aqui 5 pontos no dólar ou 200 pontos no índice, o que você vai precisar vai ser de uma estratégia e entender também os principais padrões e gatilhos de entrada que só funcionam nesses dois ativos aqui.
Existem alguns segredos que funcionam tanto no índice como no dólar e eu quero te revelar todos eles no próximo dia 11 de outubro. Aqui embaixo na descrição dessa live, desse vídeo, eu vou deixar o link da live do dia 11. Ela vai acontecer às 19 horas aqui no meu canal do YouTube, então é só você clicar aqui embaixo, já definir o lembrete e deixar o seu joinha. Então você já sabe, se for começar do zero, esses são os 2 ativos recomendados para iniciantes. Primeiro o índice e depois o mini dólar. E aí, para aprender a operar nesses dois, assiste a live do dia 11 de outubro. Espero que essa aula tenha te ajudado de alguma forma. Curtiu? Deixa seu joinha aqui e se inscreve no meu canal também, porque tem muitas outras aulas vindo por aqui. Eu te vejo na próxima aula. Valeu!